Olá, como vai você? Bem-vindo ao Condominicando. O Condominicando é o podcast mais descolado para você que mora e também investe em condomínios. Aqui a gente fala de tudo e hoje o convidado é para lá de especial, Murialdo Crescêncio. Seja bem-vindo ao nosso programa falando com os condomínios de todo o Brasil. Boa tarde, obrigado, Clausane, pela oportunidade de estar falando aqui contigo. Primeira vez aqui em São Paulo para falar sobre condomínios num podcast. Agradeço a oportunidade, estou à disposição. Gente, privilégio, hein? Privilégio, honra e responsa. Bom, vamos começar falando quem é o Murialdo Crescêncio, porque é escritor, é também consultor financeiro da área condominial, é também um monte de coisa. Me conta um pouquinho do Murialdo Crescêncio. Bom, vamos lá. Eu fiz toda a minha vida profissional, foram 23 anos de trabalho formal, né, de carteira assinada, como se diz, no mercado bancário, no mercado financeiro. E desde 2019, nós trabalhamos com crédito para condomínios, né? Somos hoje parceiros de grandes empresas do segmento e oferecemos linhas de crédito para o mercado condominial em todo o Brasil. Então, se o condomínio precisa fazer um investimento, ele não tem caixa, ele precisa adiantar o fundo de reserva. Com base nessa experiência, eu comecei a trabalhar em banco há mais de 30 anos. A gente traz algumas alternativas, né, para aqueles condomínios que precisam. Eu sou advogado, me formei cedo, mas advogo há menos tempo e atuo na área condominial, na área imobiliária. E desse trabalho, digamos assim, nessas áreas e nas interações que a gente teve com outros colegas, com outros profissionais, surgiu o projeto, surgiu a ideia de escrever um livro, e aí então o livro traz um pouco disso, um pouco da experiência financeira, um pouco da parte jurídica, né? E também algumas outras inserções que a gente fez, como jurisprudência, um rol de produtos financeiros para o segmento de condomínios, que foram algumas inovações aí que a gente trouxe. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão financeira, que é a dor do síndico, né? Porque condomínio ele não gera lucro, apesar de ter o CNPJ. Qual que é o principal problema e a solução, digamos assim, as saídas para as questões financeiras com relação à inadimplência, com relação... E outra coisa também, as pessoas às vezes só pensam na inadimplência, Sim. mas a questão de ter o dinheiro em caixa, ele valoriza não só o patrimônio, quanto o síndico também, o trabalho do síndico, seja ele orgânico ou profissional. Olha só, o que eu sempre digo para as pessoas é, nós não somos uma garantidora. A garantidora, ela é uma empresa que atua no segmento voltada para o caixa do condomínio. A preocupação dela é o caixa. O condomínio tem que ter caixa para pagar as despesas. E aí tem toda uma lógica aí por trás desse processo. Quando a gente fala de empréstimo, é diferente. Se o teu condomínio precisa fazer uma pintura e não tem dinheiro, se o teu condomínio precisa reformar o elevador por questões de segurança, questões estéticas, se ele precisa investir numa energia solar, não é a garantidora que vai trazer essa solução, e sim as linhas de crédito. Então, o papel da empresa que faz esse tipo de operação é poder permitir ao condomínio que ele faça investimentos, né? O condomínio não vai fazer uma operação de crédito por fazer, ele sempre vai estar vinculado. Vou fazer tal coisa. Vou implantar uma portaria virtual, uma portaria remota. Muito bem, mas e as pessoas que já trabalham no condomínio há 20 anos? Quem paga essa conta? Existe um fundo de reserva para rescisão trabalhista? Poxa, não tem. Então aí entra a operação de condomínio. Um dos exemplos, né? Então são mundos diferentes. Garantidora protege o caixa. Os investimentos que a gente pode fazer com crédito condominial, eles normalmente são usados para ou valorizar o condomínio, ou reduzir custos do condomínio, ou evitar problemas, ou evitar despesas. Um telhado que está sempre vazando. Arranca o telhado, faz um novo, sai mais barato. Ou, mesmo que tenha um custo financeiro a operação, é mais barato do que ficar fazendo reformas, consertos ao longo do tempo. E, assim, o que eu sempre também comento que é importante? As linhas de crédito, a operação de crédito para o condomínio, ela tem que aparecer na hora que o condomínio estiver falando da previsão orçamentária, do plano diretor condominial. Por quê? Porque é ali que tu vai identificar que o condomínio precisa fazer um investimento, que esse investimento vai gerar um benefício, e aí, então, esse é o caminho natural. Salvo isso, muitas vezes a gente tem emergências, naturalmente, claro, mas um bom ponto de partida é a previsão orçamentária e aqueles condomínios que têm o plano diretor condominial. Murialdo, enquanto síndica, eu já tive
alguns problemas com relação a empréstimo, porque os bancos tradicionais, geralmente, eles pedem... primeiro que eles não são muito aptos ou parecem não ter muito interesse na questão condominial. Segundo, que eles tratam os condomínios como se fossem outras empresas. Sim. E fazem uma série de exigências que nem sempre são possíveis de serem cumpridas. A questão do empréstimo, né, no seu caso aí, que é bem segmentado, facilita mais? Como é que é essa diferença? O mercado bancário, e também a gente pode falar um pouco das cooperativas, né, que estão muito presentes, eles gostam do mercado de condomínios, mas eles são seletivos. Eles gostam da cobrança, das aplicações e das contas correntes. Eu já senti isso, bastante. Ou seja, se tu sentar na frente, né, conversar com essas pessoas sobre esses assuntos, a conversa vai fluir de uma forma espetacular. Agora, bota no assunto, bota na conversa, crédito. Começa aquele famoso, veja bem, o condomínio não é uma empresa, ele não tem sócios, ele não visa lucro. Isso tem a ver com a responsabilidade jurídica, né? A responsabilidade, a figura da responsabilidade no sentido de que quem vai assumir esse risco. Nos bancos tradicionais e nas cooperativas, essa falta de personalidade jurídica do condomínio é um empecilho para que ele possa, então, assumir uma linha de crédito, por exemplo, de 90 meses. O mercado, ele é muito criativo, né? Ou seja, bom, se o banco não quer fazer, a cooperativa não quer fazer, algumas pessoas querem fazer. Então, a evolução, digamos assim, do mercado bancário no que a gente chama de Open Banking, que é um conceito muito mais amplo, que tem uma série de iniciativas. O Pix é uma iniciativa do Open Banking, e várias outras, né, relacionadas a fintechs. Eles permitiram que hoje determinadas empresas façam o que um banco tradicional faria, dentro da lei, tudo certo, tudo, né, regulamentado, mas trazem alternativas. Então, o papel dessas fintechs condominiais, vamos chamar assim, é trazer alternativas. Aquelas alternativas às que os bancos e cooperativas tradicionais não oferecem. Sobre linha de crédito, uma coisa que é importante comentar é como é que é composta a garantia, né? Numa operação tradicional, sempre tem que ter uma garantia real, ou pessoal, fidejussória, né, e tudo mais. No caso da operação de crédito, para condomínios, no modelo que a gente atua nas fintechs, a garantia, e para quem é do direito, essa palavrinha, essa expressão é muito, muito importante, a garantia é propter rem, certo? Então, se o condomínio convoca uma assembleia dentro da sua convenção, respeita o quórum, registra a ata, esta ata que aprovou um empréstimo por exemplo, 90 meses, ela é uma obrigação propter rem contra todos os moradores. Então, o síndico não precisa ser avalista, devedor solidário, não precisa ser fiador de nenhuma operação, porque a assembleia é a garantia. Então, assim, de uma forma simplificada, quando o síndico pergunta, mas como é que não tem garantia? Tem garantia. A garantia é a assembleia. Mas como a assembleia pode ser a garantia? Por causa dessa palavra mágica chamada propter, dessa expressão latina, né? Propter rem, que significa vinculada à coisa, no caso o imóvel, né, relacionada à coisa. Então esse é o, digamos assim, essa é a base jurídica desta garantia. Isso permite com que se opere hoje a taxas competitivas fixas em longo prazo. Então quem é que hoje vai no mercado, aqui a gente está na Avenida Paulista, né, bate no banco e fala assim, olha, você tem aí uma operação sem garantia por 90 meses, a uma taxa que vai gerar em torno hoje, eu estou dando aqui uma referência, tá? 2,5% fixo ao mês, nos próximos 90 meses, você tem essa operação sem garantia clean, como a gente chama no mercado? Ah, pois é, você tem que colocar uma garantia. Então, né, essas operações permitem isso. É claro, sendo muito realista, é que isso é uma construção, são conceitos financeiros que a maioria das pessoas, os síndicos, os moradores, não tem. Então, a gente tem uma relação muito importante com quem? Com os fornecedores. Então, o gancho para a gente falar com os fornecedores é que eles entendam que eles podem ir numa assembleia condominial com soluções financeiras que vão viabilizar o seu negócio. Vou te dar 2 exemplos que são, assim, fáceis de entender. Quando você vai visitar um plantão de um imóvel que você quer comprar lá, você quer comprar um imóvel, vai no plantão. O que o corretor te oferece? Financiamento. Não oferece? Primeira coisa. Quando você vai comprar um carro, agora você, Cleusane, decidiu que vai ter um carro elétrico, vai eletrificar a frota pessoal. Ela vai na revenda, o que o pessoal da revenda fala? Olha, já tem um rapazinho lá com a camiseta vermelha, com a camiseta verde, azul, amarela, da financeira. É verdade. Entendeu? Ó, passa lá, fala com o fulano. Por quê? Então, assim, esta cultura, e aí eu falo isso porque eu tenho mais de 30 anos nesse mundo, é isso que a gente quer
de alguma forma, colocar na cabeça do fornecedor, no bom sentido da palavra. Poxa, leva uma opção. Tudo, mas é burocrático, não sei o quê. Bom, não tem almoço grátis, né? Dinheiro sai de um lugar, vai para outro, tem que respeitar algumas regras. Então, o que a gente chama de burocracia, alguns chamam, eu chamo de segurança para todo mundo. Eu já tive caso em que o síndico falou, não, a gente pode aprovar com esse quórum. Eu falei, olha, com esse quórum vai dar rolo. Sexta-feira, não, na segunda-feira, olha, tu tem razão. Eu falei com o meu cunhado, que é advogado, ele disse a mesma coisa que tu tinha dito. Então, assim, a gente meio que também orienta o cara, olha, dá uma orientação para ele evitar problema. Então, o fornecedor leva uma proposta, quem está nesse contexto entende as consequências, ou entende esse fluxo, e aí se viabiliza determinados empreendimentos, determinadas reformas, obras, coisas que sejam interessantes para aquele condomínio. Essa é a lógica, né, de mercado, de operações do crédito para condomínio. Olha, então você falou da Empresta Condo, que é também Sim. a sua empresa, né? E é interessante porque quem está no ramo e entende, é muito mais fácil de mostrar os trâmites, o caminho das pedras. E, além da Empresta Condo, você falou uma questão aí, que é a questão do fornecedor. Isso. E aí, você sempre vem aqui na mesa esse livro aqui, olha, que, aliás, o escritor, o autor, é exatamente o Murialdo. Murialdo, fala um pouquinho desse livro, porque, com certeza, as pessoas veem ele aqui em cima da mesa e querem mais saber. O que traz, qual que é a colaboração através desse livro aqui para os síndicos e também para quem mora em condomínio? A proposta do livro é trazer, além da parte jurídica propriamente dita, né, da legislação condominial, que é, digamos assim, de praxe, a gente agregou também algumas informações importantes, que é o que a gente chama de guia, né, de serviços financeiros para condomínios, todos os serviços, não só conta corrente, aplicação, crédito, como seguros, né? Coisas relacionadas a aplicações financeiras nos vários formatos. Então, tem um guia de produtos e serviços. A gente tem uma lista, né? Uma pesquisa de jurisprudência. Então, assim, foi feita uma pesquisa, nós temos mais de 150 jurisprudências recentes, de mais de 15 tribunais, de situações em que envolve um fornecedor em um condomínio. A ementa, né, para quem não é advogado ou não sabe, é um resumo de uma decisão judicial, né, dá para dizer assim. Tanto de tribunais de juízes singulares, né, tanto quanto de tribunais superiores. Então ali, se o fornecedor lê o que está na ementa, ele fica sabendo assim, puxa, alguém já teve um problema assim, parecido com... Então é uma forma também de ajudar não só o advogado, mas também quem está buscando isso. E junto, foi uma inovação da editora Mizuno, que é a editora parceira nesse processo. Ela criou uma espécie de um drive, tá? Uma nuvem, vamos chamar assim, onde tem todos os modelos ali já. Quem comprar o livro pega o QR Code, então tem vários modelos que são usados, né, no dia a dia. Esses modelos, eles são atualizados, então a gente também tem colocado mais modelos, mas o livro tem, apesar de ser um livro de papel, né, um livro físico, ele tem uma pegada online nas petições, conforme está ali na própria capa. Então, o livro ele consolidou essas questões da legislação, do serviço de produtos financeiros, da jurisprudência, e a parte das petições online é como se fosse um bônus aí para tudo isso. Nossa, é interessante. Eu não dispenso um livro físico. Aliás, é meu livro de cabeceira. Inclusive, esse livro aqui, ele teve o prefácio, né, a participação do Dr. Henrique Castro, que inclusive os livros dele também ficam aqui na bancada. Mas eu tive que ceder inclusive não acharam para comprar, porque esgotou, e eu tive que ceder. Então, por isso... Mas ele tá aqui, ó. Falta... Tá vendendo demais, tá então vendendo tá em falta. Demais. Best-seller. Best-seller. E o Henrique, Dr. Henrique é espetacular. E eu sempre estou, inclusive, pedindo, né? A gente troca muita informação. Interessante também, gente, embora está escrito aqui, né? Condominial para fornecedores, o livro, ele é muito versátil. Ele traz outros conteúdos, já inclusive com temas bem atuais, que é o fluxograma da Assembleia Permanente, que pouca gente até sabe, muitos síndicos têm muita dúvida com relação a isso. Uma coisa interessante também, olha só que prático. Deixa eu só fazer um comentário. Esse material que está aí da Assembleia Permanente é de um advogado lá de Blumenau, chamado Felipe Ferrarese. E aí no livro a gente já coloca o Instagram dele, para quem quiser conhecer mais o trabalho,
né? Então é aquela interatividade do livro físico com a modernidade da tecnologia. Que é outro advogado também, autor de livros que fazem parte aqui do Casting. E olha, tem até modelo de edital. Sim, sim, os modelos. É muito melhor do que ir para o Google e dar um Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui tem conteúdo, tem estudo. A ideia dessa nuvem aí, que eles chamam de petições online, é que a gente vai atualizando. Então, na medida que tenham novas, né, novos assuntos, novas variações, isso vai ficando agregado. E aí, com o QR Code, você pode entrar a qualquer momento. Com esse QR Code? Não, o QR Code está ali dentro do livro, na parte isso. Aqui, olha, interessante. Isso. Esse é específico ali, ó. Que daí é o que vai para aquela nuvem ali, que aparece ali, ó. Ele tem uma especificação, mas ele tá como uns anexos, na verdade. Interessante, viu? Eu não dispenso, inclusive, os meus estão, inclusive, todos marcados, que realmente eu faço uso deles. Eu queria só comentar sobre a questão do livro. A editora Mizuno é aqui de Leme, São Paulo. Ontem eu tive a oportunidade de conhecer lá o pessoal, visitá-los. Olha, um lugar espetacular. Para quem gosta de livro, foi assim, muito bacana. E quando a gente começou a falar de livro, o Henrique foi o precursor disso, a editora Mizuno tinha um livro de direito condominial, que é o Direito Condominial, do Dr. César Peguini, um advogado, um doutorado em direito imobiliário, uma pessoa assim com currículo espetacular. E veio do Henrique, e hoje, agora, final de 2023, esse grupo de livros, essa biblioteca condominial, como a gente chama, ela chega com o 6º volume, que é esse livro aqui, Manual de Direito Condominial, do Rodrigo Carpati. Então, para dizer que nesse 1 ano e meio, a ideia da biblioteca condominial da Mizuno vem crescendo, e a tendência é que cresça mais para 2024 ainda, e nós, enquanto Educondo, Emprestacondo, Murialdo, a gente tem 3 livros dessa biblioteca, que é o do Henrique, o Direito Condominial Tópicos, este livro aqui, que é bem bacana também, o Direito Condominial Temas Essenciais, que é um livro que tem vários artigos de vários advogados de várias regiões, ele tem muita gente do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, assim, o pessoal se juntou lá e fez um livro com muita coisa bacana, muito legal, muita gente que comprou e que tem dado um feedback legal. Em setembro, a gente lançou o Fornecedores, que está aqui, e todos esses livros eles estão no que a gente chama de Biblioteca Condominial da Educondo, chama de selo editorial, e no próprio site da Mizuno, na parte de vendas, né, na parte de, agora com a Black Friday, com alguns descontos. Então, esse projeto editorial, ele nasceu e vem crescendo, dando frutos, e cada vez mais a gente quer continuar com ele em 2024. Esse aqui também já está rabiscado. Rabiscado Sim, não, já está marcado, porque realmente eu utilizo no dia a dia como síndica, também como advogada. São conhecimentos riquíssimos e práticos, né? As pessoas aqui, elas têm, os autores, eles têm vivência, isso é muito bacana. Agora tem uma outra novidade também, né? Como dizem alguns, esse pessoal tem café no bule, essa galera. Tem café no bule, esse aqui pode ir, que pode entrar que é firme. Tem uma novidade também, que é a questão de trazer esses livros, né, da editora Mizuno aqui para a Livraria Cultura aqui da Paulista. Isso, deixa eu explicar isso para vocês. A editora, ela é aqui de São Paulo, de Leme, uma cidade que fica, né, acho que umas 2 horas daqui, mais ou menos, um pouquinho depois de Campinas. E hoje em dia tudo é online, né? Venda online, e-commerce, e ela tem uma estratégia de e-commerce já colocada. Nós levamos os livros nos eventos. Lá no evento da Anacom, em maio, a gente levou vários livros. A biblioteca condominial, naquela época, ela era menor, hoje ela está bem maior, e outros colegas também levaram seus livros. Então, assim, venda online, venda em eventos. E faltava uma coisa física, presencial. Um lugar que tu possa, vou lá tomar um café, vou ver se tem realmente coisas úteis nesse livro e dar aquela zapeada, né? É verdade. Então, o que aconteceu? Nós estamos conectando essas pontas, né? A editora Mizuno e os espaços onde eram a Livraria Cultura, em Porto Alegre e em São Paulo, através de uma editora chamada Paisagem, a gente vai, em breve, vai ter uma prateleira lá, uma série de livros da Mizuno, não só direito condominial, mas a Mizuno tem mais de 300 títulos de direito, de todos os direitos que tu imaginar, dos mais modernos aos menos modernos, tem muita coisa boa, e então a gente vai ter muito próximo daqui um lugar onde a gente vai encontrar os livros. Em São Paulo, em Porto Alegre. Em breve também haverá uma loja da Paisagem no Bourbon, aqui de São Paulo, um quarto endereço
2 em cada cidade. Lugar que a gente quer, né? Se tudo for possível, fazer também um lançamento dos livros, a Cleusane entrevistar os autores, a gente vai convidar os autores para participar. Até brinquei ontem com o Rafael, falei assim, a gente tem que fazer que nem lá nos Estados Unidos, o cara ficar lendo o livro no lançamento, né, um pedacinho, a pessoa ficar sentada lá olhando, a gente pode fazer uma coisa parecida, a gente começou a brincar. Mas esse tipo de evento vai ter tudo na mão para fazer, vai ter o livro, vai ter o autor e vai ter o lugar, é só chamar as pessoas. Olha, interessante isso aqui, tem 2 situações. Primeiro que eu participo de bastante eventos relacionados ao direito, e no último que eu fui, mês passado, salvo engano, tinha vários estandes, vários livros, mas não encontrei nenhum de direito condominial. Essa área, esse segmento, ele está crescente e necessita de informações, porque o que a gente vê, houve uma virada na questão condominial. A gente viu uma ascensão, mas está carente de títulos, de obras, de Sim. pessoas, e não só na teoria, porque é muito legal a gente, né, a teoria. Agora, para quem vive, tem a prática disso, é importante. Então, já é aí, gente, para nós síndicos, e não só síndicos, para nós que moramos em condomínios, é muito importante, porque eu digo também o seguinte, a questão de morar em condomínio, quem mora tem uma certa responsabilidade, porque não é só o síndico que é o responsável pela gestão. O síndico, ele é o representante. Claro. Mas se você não entender que condomínio ele é um lugar diferenciado, onde a sua participação também é importante para transformar aquele microcosmo em um local bacana, né, valorizado, tranquilo, no melhor lugar para viver e para investir, isso não depende só do síndico. Isso depende de quem mora, de quem trabalha, de quem convive, né, nesses locais. E esses livros, gente, eles são super importantes porque eles trazem essa visão também. E lembrando que quem mora em condomínio é pessoa normal e que tem vícios, tem comportamentos, tem atitudes que muitas vezes refletem o que a sociedade traz, né, para dentro do condomínio. Só que lá existem regras. Então, é super importante. Agora, mais importante ainda, também, é o seguinte, você falou uma questão legal aí, da questão dessa conexão, né, de livro, espaço físico, espaço virtual, mas a gente também tem o condorfornecedor.tv, que é um programa que também estou sempre falando, que eu tenho um quadro nele lá, e agora o Murialdo é o apresentador, é o CEO desse trabalho, desse projeto. E como é que vai o condorfornecedor.tv, agora com o boss? Bom, vamos lá. O projeto Condor Fornecedor, ele nasceu da ideia de que há um espaço para que fornecedores de condomínios, tem fornecedor de condomínio que é MEI e tem multinacional, né? Tem empresas de todos os portes. Então, inicialmente, o propósito era trazer conteúdo dessas empresas, e a gente chama isso de, né, revista eletrônica do mercado condominial. Contando histórias de algumas empresas, contando história de pessoas que participam desse, né, do contexto condominial e trazendo também informação. Então, a gente chegou, acho que são uns 4 meses mais ou menos, já temos quase 20 programas gravados, mas num formato de programa que passa na TV, né? Ele passa na Com Brasil, agora às terças-feiras às 20h30, e o resto do conteúdo todo no YouTube. E aí a gente destaca, né? O programa tem 30 minutos, a gente destaca as entrevistas, os pontos, os comentários, as colunas, os colunistas, e deixa isso em vídeos apartados dentro do canal. E a ideia do Condor Fornecedor também é ser um parceiro, ser uma espécie de marketplace de outros conteúdos. E aí entra, né, um pouco do que a gente entende como interessante, é que não adianta, quanto mais tu conseguir conectar esse conteúdo que é produzido, então aqui dentro do podcast Condominicano, a gente pretende, né, ser o convite oficial, levar esse conteúdo para dentro do Condor Fornecedor. Para quê? Porque se a gente tiver lá 50 podcasts, a pessoa possa, daquilo que lhe interessar, né, estudar mais, buscar mais informações, seguir a pessoa, fazer contato com essa pessoa que produz o conteúdo, que tem relacionamento. Então, quando o fornecedor nasceu para ser uma revista eletrônica, e hoje a gente tem
esse ajuste, digamos. Ele não deixou de ser, mas a gente quer trazer também esse lado de conteúdo do podcast, de quem produz conteúdo, não necessariamente no formato de podcast, para que todos eles tenham a sua playlist lá e ao mesmo tempo a gente possa também estar conectado e virar um parceiro de conteúdo do outro lado. Então é um pouco do formato que a gente tem hoje e busca para 2024 inovações, né, melhorias e novas parcerias também. Gente, olha só que riqueza. Vamos combinar. Hoje eu participo de eventos que não falam sobre direito condominial, sobre vivência, sobre vida condominial. Aí, de repente, a gente tem um programa que passa na TV, são TVs por assinatura, TV fechada, com... A Combrasil, ela é uma TV comunitária nacional, que ela está presente nas TVs via satélite. Então, a Sky, Vivo, Oi e Claro, a opção via satélite. Não vale aquela por cabo ou aquela... acho que tem uma por antena, né? Uma mais antiga, mas assim, na parte, nessas TVs por assinatura, porém, via satélite. Então, quando é local aqui, né? Quando é cabo, ela não aparece porque daí aparece a TV local aqui, a TV regional. Então, a distribuição geográfica, ela é regional a cabo e satélite, como não tem como fazer essa distinção, ele é nacional. Então, a Combrasil aqui de São Paulo é uma espécie de hub das regionais, via satélite e transmite. Então, o nosso programa passa lá às terças-feiras, às 20h30. Olha só que importante. Você vai ter na TV, né, no condofornecedor.tv, você vai ter dica de livros, inclusive muito dos autores, doutor Henrique está sempre lá com a gente. Tem a expertise do Murialdo, que tem vários, né, tem experiência em vários temas, vários assuntos. Nós temos a vivência, a gente tem síndicas, casos, exemplos de síndicos no Brasil inteiro. Sim. E agora também vai ter uma abertura para podcasts e outros conteúdos relacionados a condomínio e direito imobiliário. A gestão imobiliária, né? Gestão imobiliária. Porque uma coisa que tem que lembrar é que nem todo mundo que está envolvido com condomínio é condômino, né? Eu posso ser um investidor, tenho diversas unidades espalhadas e não sou condômino. Na acepção da palavra, eu não moro lá, mas eu tenho interesses. E às vezes, eu diria quase sempre, ou muitas vezes, esses interesses são diferentes dos condôminos que moram. Então, só para pegar esse gancho da gestão imobiliária, então é muito mais. Tem todas as questões de Airbnb e tantos outros assuntos polêmicos. O que eu percebi, tá, assim, nessa caminhada? Mais do que ter virado uma moda, tem muita gente que produz conteúdo bem legal, que eu conheço. O Alan Matias, lá de João Pessoa, ele tem um podcast bacanésimo, tem muita coisa bacana. Então, poxa, por que ele tá lá produzindo um conteúdo super legal em João Pessoa? Por que eu não posso trazer um pedaço desse conteúdo? Claro, ele precisa concordar, obviamente, mas vamos lá. Por outro lado, assim, por que eu vou discordar de alguém que vai divulgar meu conteúdo de graça? Não faz sentido, né? Mas a gente... É um exemplo, tem outros tantos aí legais também. E a ideia é convidar para essas pessoas fazerem parte desse ecossistema e depois esse conteúdo poder também ser compartilhado e virar, por que não, evento, virar, por que não, workshops, coisas, né? Eles serem distribuídos de outras formas. Então, o ponto de partida é esse. A gente tem o Condominicando, tem o Condcast, que é o do Alan Matias, que é um dos autores do livro aqui também, de João Pessoa na Paraíba. E a gente tem conversado, falado com outros produtores de conteúdo de podcast para a gente trazer esse pessoal junto e aí avisando, né, comunicando, olha, a partir de tal data a gente tem um conteúdo desse ou daquele podcast. Esse é vamos pensar assim, a derivação do projeto original do condofornecedor.tv em termos de conteúdo. A gente quer levar esse conteúdo. Bom, como a gente vai entregar esse conteúdo? Hoje a gente entrega na TV Com Brasil e no YouTube, mas buscamos também construir novos modelos de entrega, porque isso também faz parte dessa caminhada aí, né, pela evolução das coisas. Interessante que a convergência disso tudo que nós estamos falando está aqui no Condominicando, que nasceu, inclusive, dentro do condofornecedor.tv. Então, Verdade. É um filhozinho, um filhote aí do condofornecedor.tv, porque exatamente pela essa
complexidade que Sim. é a gestão condominial, o mundo condominial, que não é só para quem mora, para quem está lá. É também, mas existem outras várias vertentes que acabam se convergindo no condomínio. E tem complementando o que tu falou, tem questões culturais, né? Ou seja, aqui em São Paulo, num bairro, numa região, tem uma realidade, em outros lugares, e é sempre bom a gente saber o que está acontecendo em outros lugares, é informação, né? A informação sempre é levada. Então, um pouco do nosso ideal é isso, é compartilhar esses conteúdos e trazendo de lugares diferentes. E eu acho que uma coisa legal também, que é o que tu já faz e já fez isso em diversas matérias que tu fizeste, que é assim, entrevistar síndicas ou pegar informações de síndicos de lugares que essas pessoas nunca teriam o seu espaço para falar, né? Então elas conseguiram dar o seu depoimento, mostrar o seu case de sucesso, o seu problema ou a sua busca pela solução e num formato em que ela possa também valorizar, ela também se orgulhar disso, ela poder também compartilhar isso com outras pessoas. Então é uma troca que é bem bacana e para quem não assistiu ainda, tem vários dessas matérias que a Cleuzane fez dentro e fora, né, do programa, então quem quiser sair direto tem lá também. A gente vai cada vez mais ajustar isso, mas tem vários assuntos importantes, né? Tu falou de mercadinhos, falou de pet shops e mais uma série de energia sustentável. Isso, boa. A parte de eficiência energética, né? Isso. Energética. São coisas que estão no dia a dia, né? Das pessoas. Interessante também a questão da oportunidade de emprego e de negócios que os condomínios proporcionam. Os projetos atuais, inclusive, Murialdo, hoje, antes, a questão de ter um lugar para ter o pet era quase que inimaginável. O condomínio se preocupava com garagem. Sim. E nós, inclusive, temos lá no condofornecedor.tv uma reportagem onde os arquitetos, os engenheiros, eles já estão desenhando os modelos Sim. que não estão mais preocupados com garagem, mas estão preocupados com o espaçozinho lá para ter um pet shop, para ter um local de beleza. É uma transformação na sociedade que a gente está tendo a oportunidade de crescer, de ver, de acompanhar e oportunidade de negócios também. Outro dia eu participei de uma entrevista na rádio e o apresentador lá me perguntou assim, quando que começou a profissão de síndico profissional? Mais ou menos assim, para buscar a origem disso, né? E aí eu comentei com ele, olha, um marco dessa história toda chama-se a Lei de Incorporação Imobiliária, né? Sim. Que é de 1964, que em 2024 vai fazer quanto? 60 anos, né? É isso, né? É muita coisa, hein? 60, né? Que faz? Isso, 60 anos. Então, assim, imagina... Claro que foram feitos vários ajustes, mas o que eu comentei com ele foi que os ajustes que são feitos, ou que foram feitos, são para adequar, ou tentar pelo menos, atualizar. Exemplo mais claro disso. Até a pandemia, ninguém sonhava que ia ter uma lei de Assembleia Virtual. Assembleia Virtual. Ia demorar talvez uns 50 anos para ter uma lei de Assembleia Virtual se não tivesse a pandemia. Aí veio a pandemia, deu toda aquela confusão, fizeram a lei. Então o legislador, ele ainda com um atraso, né, em função de todas as questões que tem de legislar, mas ele tenta buscar isso, né, tenta diminuir essa diferença. E aí eu diria que isso tudo é um organismo vivo, né, então está toda hora tendo mudanças de comportamento que impactam na relação condominial. A incorporadora fala assim, poxa, mas se eu estou fazendo um projeto novo de um condomínio, eu já sei que os condomínios, que as pessoas querem um mercadinho, já vou deixar um espaço pronto. Enquanto que há 60 anos atrás, o incorporador falava assim, tem que fazer um bom apartamento para o zelador, porque isso é uma coisa importante. O zelador tem que morar no condomínio, o zelador tem que ter um apartamento de 3 quartos. E aquilo acabou, né? Virou academia, virou outras coisas, e uma parte disso está virando mercadinho, ou daqui a pouco vai virar lugar de trabalhar, muitos condomínios já tem, mas mais co-work, né? E outras tantas coisas, né? Vai ter que ter um lugar de carregar carro elétrico lá num canto também, entendeu? Inclusive eu já estou começando a ter demandas com relação a prédios, né? Sim. Porque os novos já existem leis, e São Paulo, eu digo que o que decide aqui reflete no país inteiro. Com certeza, com certeza. E já existem leis já que exigem que as novas edificações elas já tragam, né? Já trazem aí o lugar para carregar os carros elétricos. Mas vê como é interessante, como é importante a gente estar ligado nos condomínios, que é um reflexo. Sim.
É É a vida em interessante. sociedade que tem que ser adaptada às próprias mudanças da sociedade. Eu quero pegar um gancho do que tu falou, que talvez seja uma das coisas mais importantes que o condomínio deveria fazer e que nem sempre as pessoas têm essa percepção, que é a individualização da água. Existe um marco legal do saneamento, que é, digamos, aquele conjunto de leis, mas já existia uma leizinha lá, entre aspas aqui, específica, que era, a partir de tal data, todo condomínio tem que ter a individualização. Só que tem muitos condomínios, mas muitos, que não tem, porque eles são anteriores à lei. Ah, a lei diz isso. Ah, então se a lei não me obriga, eu não faço. Mas, estrategicamente, além de questões da natureza, questões, né, de meio ambiente, questões de economia, porque reduz, eu sei que algumas prefeituras, assim como energia solar, carro elétrico, têm também se preocupado cada vez mais com aquele conceito do condomínio sustentável, de ESG, né, aquela sigla. Então, no tempo, muito provavelmente, fazer isso não vai ser só porque o síndico acha bonito, o conselho dá apoio e as pessoas querem fazer. Não, porque isso vai ser interessante do ponto de vista financeiro, porque vai ter um benefício fiscal. Né? Então esses conceitos também são importantes. O próprio poder público, na instância municipal, ele pode contribuir para isso. E isso vai impactar a vida, isso vai gerar uma série de outras oportunidades para todos, né? Engenheiros que vão fazer esses trabalhos, trabalhadores que vão executar essas obras. Então tem uma cadeia produtiva de economia muito importante por trás disso e que muitas vezes as pessoas nem percebem o que tem por trás, né? O que está acontecendo. É muito, muito maior. Aí é que está interessante, o Muriel, da questão do síndico profissional. E é uma diferença, embora a gente defenda aí a questão do síndico orgânico, que é o síndico morador, e o síndico profissional é o síndico externo. Só que esse olhar para a questão da valorização do patrimônio, da qualidade de vida, de agregar valor ao condomínio, isso está muito mais ligado ao síndico profissional, que já precisa sair de um bom curso, né? Sim, uma boa formação. Já com essa visão. E aí também que entra a questão do empréstimo, porque hoje a gente traz na mente que empréstimo é só quando não dá conta. É negativo, né? É negativo. E não é. Isso Vamos é uma lá. questão interessante. O que eu falo bastante assim, tu pode ver o lado cheio ou o lado vazio do copo. O que chamamos de juros, eu posso chamar de custo de oportunidade. Bom, qual é o custo de oportunidade de eu ter uma energia solar no meu condomínio, uma usina, e me proteger dos aumentos de luz dos próximos 200 anos? Pode ser interessante. Qual é o custo de oportunidade de eu reduzir o meu consumo de água no condomínio em 30% e ajudar na natureza, pagando menos imposto em alguns lugares? Então, esse conceito de custo de oportunidade e o negativo, que são os juros, que muitas vezes é o que a gente enfrenta no dia a dia. Mas deixa eu só pegar essa questão e comentar contigo o seguinte. O que eu falo para os fornecedores quando a gente comenta sobre linhas de crédito? Nós oferecemos a linha de crédito tradicional e a gente fala de financiamento, que é um pouco melhor do que empréstimo, né? Tem juros também, mas é menos. Comentar que existe no mercado, já existe, tá? Não está vinculado a uma pequena empresa, tem grandes empresas por trás disso. Se o problema é o custo financeiro, não tem problema. Existe uma coisa chamada consórcio para condomínio também. Existe uma solução financeira diferente, beleza? Ela tem as suas complexidades, mas não é. Se o problema é o juro, tem um plano B, é isso que eu quero comentar. Mas a gente trouxe também para esse contexto de condominial não digo uma inovação, porque isso já existe há muito tempo, mas uma ferramenta que pode encaixar legal, que é o quê? Muitas vezes numa assembleia tem aquelas pessoas que não querem pagar juros e topam fazer um Pix do valor. Pô, show de bola, tenho dinheiro, vou lá, pago o Pix, acabou. Mas tem gente que fala assim, cara, eu quero fazer em 90 meses. Tem como? Porque eu não tenho caixa. E tem um povo intermediário, que não é o do Pix, nem esse do financiamento mais longo, que a gente traz uma opção para o fornecedor apresentar, que é o link de pagamento. Então, o rateio que seria no boleto, ele pode ser feito no teu cartão de crédito do condômino, certo? Em até 12 vezes, com algum encargo financeiro ou sem encargo, se o fornecedor assim aceitar, mas é uma alternativa entre pagar à vista, pagar financiado ou pagar com link de cartão. Esse é um conceito que a gente vem trazendo, introduzindo. Já temos alguns cases de sucesso. A gente teve um condomínio em Rio Grande, lá no fundo, acabando lá o mapa, lá no finalzinho do mapa, que eram 200 unidades
40 dessas unidades, 20%, optaram em fazer no cartão de crédito e não pagar à vista ou não fazer o financiamento tradicional que foi feito. Então é uma questão cultural também, é uma questão de alternativa, e a gente tem levado isso como negócio, como empresa, para os fornecedores, para eles entenderem que existe solução. Você acabou respondendo uma pergunta de uma síndica, de um morador, inclusive, sobre eu posso pagar o financiamento diferenciado, eu posso pagar à vista, ou eu posso pagar em menos parcela do que foi colocado? Vamos lá. Lembra que eu falei que a garantia é o próprio terreno e a Assembleia? Sim. Então a Assembleia ela é soberana. Se ficar aprovado na Assembleia que é 36 meses, vão ser 36 meses. Tem como flexibilizar? Às vezes até a gente consegue, mas o padrão é que a Assembleia define, porque senão tu abre uma porta, o fulano é 12, o outro é 24, e aí até para controlar, isso gera um retrabalho de controle para a administradora, para o condomínio e para a empresa que está fazendo. Então assim, é possível? Sim, mas a prática do mercado é que para ficar bem amarrado na Assembleia, claro que a Assembleia pode aprovar também, quem quiser faz isso, faz aquilo, só que tem todo um controle administrativo por trás que é complicado, tá? Então eu diria assim, que não é tão usual fazer isso. Tem uma informação importante que é o seguinte, como é que funciona o contrato? O contrato, Rosane, ele é igualzinho ao que tu assina no banco. Porque o contrato é uma lei, é a cédula de crédito bancário. Lá tem um monte de informações que estão na lei. Então eu dou risada assim, sabe, internamente, quando o cara fala assim, a pessoa fala assim, me manda a minuta do teu contrato que eu quero ver. Eu vou mandar, tá, mas é o que está na lei. Então assim, eu não posso mudar o que está na lei, não adianta. Eu quero botar uma cláusula. Não, a lei, a regra é, a cédula de crédito bancário, ela tem uma coisa fixa. Se for em qualquer banco brasileiro regulamentado, tu vai assinar. E por que uma empresa que é uma fintech, que não é regulamentada, usa a cédula de crédito bancário? Porque a cédula de crédito bancário, por ser uma lei e tem um regramento rígido, ela protege todo mundo. Se eu inventasse como advogado aqui um contrato entre a gente, eu posso inventar um contrato, pode ter um monte de coisa lá. Algumas coisas podem ser legais e outras podem ser ilegais. Mas quando a gente fala, eu peguei a lei de crédito, a lei que estabeleceu o conceito de cédula de crédito bancário e dou para tu assinar, o que tu vai dizer? Bom, tá lá na lei, né? Então esse é um conceito importante também, uma dúvida comum, mas é isso. Seguimos o que está na regra geral do Banco Central, ou na legislação atual. Gente, por isso que é muito importante a gente estar ligado, né, nessa rede que a gente acaba formando. Sim. Com as informações relacionadas a condomínio, a gestão condominial. Porque, querendo ou não, tudo vai acabar no condomínio de uma forma ou de outra. Ou você conhece alguém, vai visitar alguém de condomínio, ou você vai prestar serviço para condomínio. Inclusive, um dos programas aqui, a gente traz também arquitetos para falar sobre a forma, né? O que pode, o que não pode. E para valorizar a unidade, porque às vezes também tem uma questão aí que a gente já foge um pouquinho do que está falando, mas dentro desse contexto, porque é um universo de informações, tem marcenaria própria para condomínios. Então, é ilimitado a questão de prestação de serviço, de viver, de morar bem, de valorização. E onde é que a gente encontra isso? Encontra no Condominicando, encontra no condofornecedor.tv, que, aliás, eu achei espetacular, porque ainda não tinha, não tinha porque agora tem, né? Sim. Uma revista eletrônica voltada para esse segmento. E não é só a questão, um assunto. Sim. A diversidade de assuntos é espetacular, necessária. Sim, porque são muitas demandas, né? Assim, por menor que seja o condomínio, se tu for fazer uma lista de fornecedores, eles até podem estar consolidados, né? Eu tenho uma empresa de facilities que faz, exemplo, a portaria, a zeladoria, mas assim, se tu listar as atividades, as demandas, são dezenas, por menor que seja o condomínio. Se o condomínio crescer, multiplica. E muitas vezes isso, e essa é uma dificuldade natural de qualquer síndico, é apresentar os orçamentos na Assembleia, né? Ou seja, a Assembleia fala, síndico, tu tem que trazer 3 orçamentos de 10 coisas, quer dizer, ele tem que trazer 30 orçamentos. E existem empresas que fazem isso, especializadas, tem uma série de iniciativas do mercado para isso. Porém, é difícil mesmo assim
Tem muita empresa que não responde, tem muita empresa que não dá bola. Então, assim, o síndico é uma perda de tempo, é um investimento de tempo. Conhecendo mais fornecedores, através das iniciativas como o Condominicando ou o próprio Condofornecedor.tv ou seus, né, parceiros, vai ficar sabendo da empresa, vai saber do assunto, vai ter informação. A informação muitas vezes, né, resolve o problema ou encontra o caminho, né, o atalho para chegar numa solução. A exemplo dos livros que nós temos. A gente sempre tem informações valiosíssimas e que não estão nem sempre no Google, né? Tem que ler o livro. Eu tive na semana passada, num evento lá em Porto Alegre, que era sobre... Eu estava conversando assim, né? Debatendo no sentido formal, com uma colega que é advogada de direito do trabalho. Defende condomínios e administradores. Bom, virou tipo uma consultoria presencial. Tinha lá um grupo de síndicos, mas e tal coisa é assim, tal coisa é assado, a gente ia meio que ping-pong ali. Mas o que a gente viu foi o seguinte, era um evento de síndicos profissionais. Gente gabaritada, tá? Sem falsa, né, verdadeiro. Mas algumas dúvidas eram mais primárias, assim. Falei, poxa, mas será que esse cara com essa posição realmente... Então, mesmo que ele já seja um síndico profissional, com uma baixa experiência, de repente algumas áreas, né? Porque são tantas áreas, não precisa saber. Mas precisa saber o caminho, precisa saber a resposta e com isso poder ter a melhor solução. Então, o direito do trabalho e as suas demandas trabalhistas com facilities virou uma pauta bastante grande lá do tempo. O nosso tempo foi gasto de debate só para responder as perguntas. Agora, é interessante também, gente, que apesar de ter hoje a questão, existem síndicos profissionais de longas datas, como o Sérgio Craveiro, por exemplo, né, dito aí como o primeiro síndico profissional do Brasil, mas não quer dizer... Agora, a formação de síndico profissional também está sofrendo uma formação, uma reformulação, porque a lei é dinâmica, a sociedade é dinâmica, as informações elas mudam e a gente tem que estar mesmo bem conectado, bem informado. E eu digo sempre o seguinte, é importante, uma outra questão, um erro muito comum, é você contratar profissionais de conhecimento geral para prestar serviço ou fornecer para condomínios. Isso é um erro, porque eu, por exemplo, posso falar como advogada generalista ou do direito de família, consumidor, é totalmente diferente. Sim. Hoje, como especialista em direito condominial, a visão é outra. E eu não recomendo. Gente, se é condominialista, é a questão que a gente sempre brinca. Olha, eu vou ao médico, tenho um médico, é o clínico geral. Mas quando eu detecto que o problema é de coração, eu não vou voltar no clínico geral. Ele vai me encaminhar para um cardiologista. E no condomínio também é assim. Por isso é importante a gente estar sempre falando, trazendo informações sobre os profissionais que atuam na gestão, no direito, né? na comunidade condominial, porque é diferente. Eu acho que os eventos têm mostrado isso, cada vez mais buscando conteúdos mais abertos, com mais informações, áreas que de repente nem eram tão valorizadas no passado, hoje, né, acabam aparecendo com mais frequência, exemplo, engenharia e todas as suas ramificações. Não é que o síndico tem que ser um engenheiro, não é isso, mas é que assim, ele acaba tendo demandas que ouvindo um engenheiro falar, fica melhor do que ouvir um generalista falar, ou de um advogado falar sobre uma questão de engenharia, talvez não seja, né, tão assertivo quanto um próprio engenheiro. Então eu percebo isso. Os contadores, os administradores, os arquitetos, engenheiros, eles acabaram ampliando o seu espaço, né, nos eventos, né, nos debates e também como fontes de conteúdo, fontes de informação e também fontes de capacitação desses profissionais, né, em vários lugares e também na versão online e na versão presencial. Porque o condomínio, a gente sempre fala, o condomínio de hoje não é igual ao condomínio de antigamente. Sim. Então, antigamente, as regras sempre existiram, mas o conhecimento sobre as regras, os direitos, os deveres, é dinâmico, né? Isso ocorre sempre. E o condomínio, que antes era só um lugar para morar, hoje você tem condomínio de tudo quanto é forma. Sim. Hoje você tem a multipropriedade dentro de um condomínio. Você tem um condomínio misto, que você tem ali hotéis, você tem ali eventos, você tem, inclusive, condomínios que existem aqui que tem um bar secreto.
dentro do condomínio. Nossa, isso aí em São Paulo tem tudo, Já né? tem. Aqui tem condomínio que tem uma ala só para questões médicas da terceira idade. Sim. O próprio pet shop, as próprias questões aí relacionadas a pet. Então, para você ter conhecimento sobre o assunto, você tem que se dedicar, tem que ler, tem que fazer tudo. Porque senão você fica com um conhecimento que ele já está atrasado, já não faz parte mais daquilo ali que você estudou. As ligas de futebol que estão sendo criadas, o estatuto é de um condomínio, uma convenção de condomínio. É um condomínio. Condomínio de interesses diversos, difusos lá, que o pessoal chama de liga. Então, para ver, o instituto do condomínio, enquanto um instituto jurídico, ele tem muitas utilidades, né? E, inclusive, casos que foram citados aqui, e as próprias realidades de mercado, condomínios logísticos, condomínios comerciais, mas o formato de multipropriedade, como tu falou, condomínios rurais. Agora vem uma leva, eu já vi bastante matéria sobre condomínios de usinas solares. Sim. Então tem uma área grande e aí aquela área está subdividida em usina 1, usina 2, aí aquele pedacinho é um condômino que rateia uma série de despesas, mas está lá. É um tipo de condomínio novo que tem surgido cada vez mais. É interessante. Olha, Muriel, nossa conversa está bacana, fluiu, e eu quero deixar aqui sempre à disposição, a gente é parceiro, e eu quero vocês também lá, tá? No Condominicando e no condotv.com, que também está... Condofornecedor.tv, que está lá no YouTube. Isso. E as suas considerações para nosso... Queria te agradecer a oportunidade da gente estar conversando aqui presencialmente, né? E tivemos aí a oportunidade também de conhecer o local ali onde vai ser, né, a Livraria Cultura, onde a gente vai ter os livros da Mizuno. Espero que a gente possa em 2024 ver mais, né? E fazer também movimentos, sejam presenciais ou online, para que a gente possa contribuir com esse mercado, trazendo e conectando conteúdos que estejam em qualquer lugar do Brasil. Acho que essa é a nossa grande missão para 2024 aqui. E agradecer mais uma vez, desejar aí um bom dia do síndico, né? Para aqueles que são... Lembrar que no Rio Grande do Sul existe uma data diferente para o dia do síndico, né? Uma data estadual, que é dia 16 de dezembro, se eu não estou enganado. Então, né, pode ser que tenha datas diferentes em outros estados, confesso que eu não sei de todos, mas, mais uma vez, agradecer a oportunidade e ímpar de estar aqui conversando pessoalmente. Ok, Murialdo, muito obrigado aqui pela presença, pela participação. Lembrando que o Condominicando é aí um filhote do Condofornecedor.tv, e a gente se vê na TV, no YouTube, nos livros também. Por hoje é só. Na semana que vem a gente volta a condominicar com vocês e vem com a gente. Siga lá no YouTube, não esqueça de dar o seu like. Tchau.